Quero falar agora sobre o Corinthians com discussão pesada entre Ángel Romero e Hugo Souza. A briga aconteceu depois da derrota do Corinthians por 2-1 para o Flamengo na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Romero decidiu reunir os atletas para fazer um cumprimento bem tradicional depois das partidas na Neoquímica Arena, endereçado aos torcedores. Ao que consta, o Hugo Souza, irritado com a derrota, decidiu ir para o vestiário e o Romero cobrou de forma severa, áspera, pesada, o goleiro que é titular do Corinthians. Jogadores do Timão foram chamar o Hugo, que acabou se rendendo e fazendo o cumprimento com o restante do elenco. Enquanto os jogadores faziam esse cumprimento, dá para ver nas imagens o Romero xingando o Hugo, que não gostou. O pessoal do Deixa Disso precisou entrar no meio da discussão para evitar que cenas mais fortes viessem à tona e a público diante de todos os torcedores. Posso assegurar, complementando as informações que já foram divulgadas, que o clima continuou quente nos vestiários. Romero quis cobrar o Hugo, que minimizou as declarações do Romero, meio que colocando o Romero no lugar, peraí, fica na sua, você nem titular do time é. O Romero, fazendo valer do tempo de casa e do moral que tem com o torcedor, insistiu nas cobranças. E mais uma vez o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para que a confusão não se tornasse algo mais sério, com direito à briga de vias de fato. O episódio, nessa segunda-feira, parece ter sido superado, até porque a questão era extremamente boba, cumprimentar ou não o torcedor. O Romero quis adotar um papel de líder, o cara que domina todo mundo, o Hugo não gostou. Só para complementar, lembrar que o Romero tem contrato com o Corinthians só até dezembro e nesse momento não há nenhuma intenção na renovação do vínculo. Quero completar em relação ao Corinthians para contar que Memphis Depay continua sendo dúvida em relação a seu retorno. Ele se machuca no dia 10 de setembro num jogo contra o Atlético Paranaense. E a primeira impressão é de que, por conta desse edema, ele precisaria talvez de um jogo para ficar de fora. Na verdade, já se passaram 19 dias, dá para descartar sua presença contra o Internacional em Porto Alegre nesse meio de semana, jogo na quarta-feira. Talvez, no melhor dos cenários, se ele treinar com bola ao longo da semana, possa reaparecer diante do Mirassol no fim de semana. A verdade é que há uma enorme preocupação e cuidado dos dirigentes do departamento de futebol do Corinthians com esse retorno do Memphis, até porque o holandês ficou muito chateado com a contusão, culpando os integrantes da comissão técnica do Corinthians. Ele entendia que não precisava jogar contra o Atlético Paranaense, especialmente depois de toda a viagem que fez e dos 2 jogos pela Holanda na última data FIFA. E você, que pensa sobre toda essa confusão, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Pedro Afonso Almeida Franco, torcedor do Corinthians. Boa noite, Nicola. E os Transfer Ban, como estão no Corinthians? Que loucura, não vão conseguir pagar. Abraços, campeão, você é fera. O Corinthians já tem 5 condenações na FIFA, e 2 dessas condenações foram já confirmadas na Corte Arbitral do Esporte, tá? Faltam ainda julgamentos dos casos do Maicon, dívida com o Shakhtar, do José Martínez, dívida com o Philadelphia Union, e dívida com o Tadjeres pelo Rodrigo Garro. Os 2 casos que já foram confirmados pela Corte Arbitral do Esporte se referem a Félix Torres no Santos Laguna e a Matias Rojas, uma dívida que o próprio Corinthians tem com o jogador. Então hoje o Timão deve 84 milhões de reais, somando o transfer ban do Félix Torres e a punição imposta pela Corte Arbitral do Esporte. O Corinthians tem 45 dias para se acertar com o Matias Rojas. Se não se acertar, virá uma nova punição, beleza? Bora lá falar sobre Memphis Depay. O hotel do Memphis não custa 8 milhões de reais, como alguns chegaram a publicar, tá? O hotel que hospeda o Memphis custa ao Corinthians cerca de 700 mil mensais. É um valor estratosférico, é um valor absurdo. Especialmente porque o contrato previa que depois de algum tempo no hotel ele passaria a ter uma casa alugada pelo Corinthians. Você vai gastar numa casa 50 mil, 60 mil, 70 mil reais. Se você gasta 700 mil, você está gastando 10 vezes mais do que qualquer modelo padrão de contrato. O Corinthians chegou a indicar ao Memphis Depay uma casa no Jardim América, bairro super nobre em São Paulo. E o Memphis não concordou. Não à toa, a cobertura que ele está foi indicada recentemente como a cobertura mais legal do mundo, alguma coisa assim, tá? É uma cobertura de 1.100 metros no Hotel Rosewood, lá na região da Avenida Paulista, um baita lugar, enfim. Hora de falar sobre o Corinthians, que decidiu colocar um preço para vender o Rodrigo Garro. Contei para vocês com exclusividade nos últimos dias que dentro do Corinthians há a avaliação de que por conta de um problema crônico no joelho, dificilmente o Garro será competitivo como foi na temporada passada. E o ano de 2025 tem mostrado isso.
O Garro só esteve em 26 jogos do Timão, vai ficar fora mais uma vez agora contra o Flamengo por conta de um problema na panturrilha. Isso significa que o Garro não esteve à disposição e nem em metade dos jogos do Corinthians em 2025. E é por isso que hoje, embora não admita publicamente, o presidente Osmar Stabile vai aceitar propostas para vender o Garro. A grande novidade vem agora. Já está estabelecido um valor fixo para que o Corinthians possa cogitar negociá-lo. O Timão quer pelo menos recuperar a grana investida quando da compra junto ao Tadieres. Na oportunidade, o negócio foi fechado em 4,5 milhões de euros. Mas como o Corinthians não pagou o Tadieres, a dívida com o clube argentino vai girar na casa dos 27 milhões de reais, com juros e correções. Então, para que o Garro seja vendido, o Corinthians quer pelo menos recuperar o investimento. Jogador de 27 anos de idade que tem muito potencial. Tanto que teve seu salário reajustado, ele chega ganhando 320 mil mensais, hoje ganha 820 mil por mês. O fato de estar jogando pouco, ter esse problema no joelho, certamente impacta no valor. Não fosse por isso, e daria para o Corinthians sonhar com cifras bem superiores. Mas essa informação da lesão crônica no joelho já se espalhou, o que deve diminuir um pouquinho do valor do atleta. É óbvio que o Corinthians já esteve perto de fazer negócios melhores. O Zenit da Rússia chegou a oferecer 10 milhões de euros para levá-lo no mês de fevereiro. Na oportunidade, o Garro pediu para ser negociado por entender que seria o negócio da vida dele, a chance de fazer um dinheiro depois de muito tempo. Ele não conseguiu se tornar rico até se mudar para o Brasil. A verdade é que hoje o Corinthians espera por propostas pensando na venda do Garro para a próxima temporada. Antes de fechar sobre o Timão, só lembrar que além do Zenit, River Plate e Boca Juniors também demonstraram intenção em fechar com o jogador. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem se tornado cada vez mais freguês do Flamengo. Mesmo numa partida em que o Corinthians jogou bem, e muito bem no primeiro tempo, o Timão saiu derrotado por 2-1 para o Flamengo na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Retrospecto do Timão em seu estádio contra o Fla é ruim. São 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, só 30% de aproveitamento dos pontos. Importante registrar que o Yuri Alberto marca o primeiro gol na partida contra o Flamengo nesse domingo, depois de perder um pênalti por cavadinha e desperdiçar pelo menos 3 chances cara a cara com o goleiro Rossi. O primeiro tempo do Corinthians foi primoroso, muito melhor do que o do Flamengo. O rubro-negro melhorou na etapa final, especialmente depois do gol que abriu o placar a favor do Corinthians. O Arrascaeta fez 1-1 num golaço, boa jogada tramada pelos atacantes rubro-negros, e o gol da vitória saiu dos pés de Luiz Araújo. Vitória por 2-1 que foi perfeita para o Flamengo, especialmente por conta da rodada. Todos os adversários diretos do Fla perderam. Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol e Botafogo perderam na rodada. O Flamengo foi o único dos 5 primeiros que saiu com 3 pontos. Já o Corinthians acabou perdendo 2 posições. Ele era o 10º colocado, acabou caindo para o 12º lugar, hoje com 29 pontos conquistados. Dorival Júnior, na entrevista pós-jogo, perguntou se o time dele é mal treinado, e o Dorival ficou bem chateado, perguntando se o repórter não havia assistido ao primeiro tempo. Jogo contra o Fla que registrou 40.296 pagantes para uma renda de 3 milhões de reais. Hora de falar sobre Augusto Melo, o presidente, ou melhor, o ex-presidente alvinegro, decidiu se pronunciar depois de mais ataques contra ele. O Augusto sofreu um impeachment no mês passado, diante de uma série de circunstâncias que desabonaram sua presidência. A nova treta envolvendo Augusto tem a ver com a 5ª condenação do Corinthians na FIFA. Algumas dessas condenações já se transformaram em transfer ban, porque também tiveram a ratificação do comitê, do Conselho Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. Outras ainda vão passar pelo crivo do CAS. Mas a última dessas condenações na FIFA se deve ao não pagamento da compra de José Martínez, volante venezuelano que pertencia ao Philadelphia Union. O negócio havia sido fechado justamente pelo Augusto Melo, operação de 1.700.000 euros. O Corinthians, 1.700.000 dólares. O Corinthians pagou 200 mil dólares e as 3 prestações que viriam de 500 mil dólares cada uma, nenhuma delas foi paga. O Philadelphia Union foi à FIFA e conseguiu a condenação em primeira instância. O Augusto usou suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, não é mais problema meu. A partir do 2º semestre do ano passado, tivemos autorização dos departamentos financeiro e jurídico para todos os jogadores comprados. Nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians. É um problema deles daqui para frente. Receitas eu deixei bastante. O Augusto ainda completa com a seguinte frase, abre aspas, no ano passado arquei com um monte de situações. Paguei direito de imagem e transfer ban também.
e não deixei chegar a esse ponto. Parem de ficar jogando tudo nas minhas costas. Já não estou mais lá. Tem que cobrar quem está lá, porque está manchando a imagem do Corinthians. Essa última frase é espetacular. O cara que saiu da presidência do Corinthians por conta de um impeachment que teve como caso central algo que virou alvo de escândalo policial, um envolvimento no pagamento de uma comissão da Vaidbet, cuja polícia, o Ministério Público e a própria Justiça entendem que o Augusto Melo e seus pares burlaram e criaram um fantasma para receber o dinheiro para se beneficiar, e o cara termina o discurso dele falando que os atuais dirigentes mancham o Corinthians. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema, já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já queimou 50 milhões de reais adiantados junto à Nike. Vale a lembrança de que o Corinthians assinou recentemente a prorrogação do contrato com a fornecedora de material esportivo. O novo vínculo só se encerra em 2035 e a Nike decidiu adiantar 50 milhões de reais. Pois bem, a grana foi totalmente utilizada, com premiações de atletas no valor de 12 milhões de reais, com direitos de imagem atrasados e até com fundo de garantia em atraso. Sim, o Corinthians tinha pendências com o fundo de garantia de seus atletas, o que prevalece, o que equivale a crime. Porque se você recolhe o dinheiro do atleta na hora do pagamento para o fundo de garantia e não repassa para o pagamento, isso equivale a um crime. Só para registrar também que o Corinthians ficou de pagar a Memphis Depay pelos 11 milhões de reais em bônus atrelados a gols e jogos. Esse pagamento vai ser feito em 6 parcelas mensais de 1 milhão de reais. Em fevereiro, o Corinthians paga mais 5 milhões de reais à vista. Todas as informações sobre o dinheiro da Nike foram divulgadas pelo jornalista Samir Carvalho. O que você pensa sobre o atual momento do Corinthians, que já tem quase 120 milhões de reais em condenações na FIFA? São 2 transfer bans aplicados por conta de decisões da Corte Arbitral do Esporte. Lado financeiro alvinegro vai muito mal. Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.